Apresentar o que normalmente não se apresenta. Tocar em assuntos tabu. Também é o nosso esporte. No último programa mostramos o drama de milhares de famílias que vêm sofrendo com mais um plano de segregação urbana movido pela máquina pública no Rio de Janeiro. Essa lágrima que está descendo não é só por mim, não. Porque eu sei que tem muita gente sofrendo. Na mesma reportagem, apresentada no final de julho, mostramos que a antiga coordenadora do Núcleo de Terras e Habitação havia sido afastada por não concordar com o modo que a Justiça vinha trabalhando. E desrespeitando a legislação do município do Rio de Janeiro, que prevê que em casos de remoção, a pessoa tem direito de ser reassentada no local próximo. A defensora Roberta Frankel também não soube explicar por que tinha sido afastada pelo novo defensor público-geral, Nilson Bruno. Coordenação é um cargo de livre escolha do defensor público-geral. E eu acredito que ele não teve muita afinidade com o modo de atuação, com o modo de coordenação que eu estava fazendo lá. E por isso achou por melhor nomear um coordenador que tivesse mais afinidade com ele. O certo é que, depois da reportagem, o defensor público-geral do estado do Rio de Janeiro pediu direito de resposta. Ele não concordava com as declarações da antiga coordenadora e solicitou que fôssemos ao prédio da defensoria. E pediu a palavra. Isso já aconteceu no passado? Não sei. Para nossa surpresa, o Dr. Nilson Bruno, que havia solicitado o direito de resposta, não havia assistido à reportagem. Fiquei surpreso que o senhor não tinha assistido a reportagem. Não, eu soube e aí a gente entrou em contato. Para começar, direito, a conversa, solicitamos que o defensor-geral, enfim, assistisse à reportagem que, teoricamente, o desagradou. Então, com a palavra, Nilson Bruno. Me causa uma certa estranheza que um defensor público venha à televisão dizer que, por conta da sua atuação, foi afastada da coordenação do núcleo. Agora, simplesmente dizer, porque eu não estou afinado com a política do atual defensor público-geral. Seja clara, qual é a política do atual defensor público-geral? A gente esqueceu o pobre? Eu não afastei ninguém, não é verdade. Há uma carta aberta que os colegas endereçaram para a mídia, para segmentos políticos, dizendo que eles, com a troca da coordenação, estariam saindo. Bem, a reportagem que o defensor não tinha assistido foi vista por muita gente. Uma delas, o deputado federal Romário, do PSB. O deputado não só viu a reportagem, como se chocou. Foi ao plenário. Denunciou a situação. Prometeu ficar de olhos atentos. E fez um apelo à presidenta Dilma Rousseff. Tenho confiança de que a presidente Dilma deseja que os prazos de preparativo da Copa e das Olimpíadas sejam cumpridos, mas não permitirá que isso seja feito atropelando a lei e os direitos das pessoas, comprometendo o futuro da nossa cidade. Espero que ela cuide desse tema com muito carinho. Quem também se manifestou foi um grupo de 500 pessoas que invadiu o prédio do Ministério dos Esportes em Brasília para pedir explicações ao ministro Orlando Silva. Depois do tumulto, o chefe-maior dos esportes recebeu e conversou com líderes do movimento dos trabalhadores sem teto e da Frente de Resistência Urbana. Ele prometeu criar uma comissão para avaliar os impactos das remoções de mais de 150 mil que serão afetadas da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Procurado pelos canais ESPN, o ministro Orlando Silva disse, por intermédio de sua assessoria, que não tem espaço na agenda para falar com nossa reportagem. De volta ao Rio de Janeiro, fomos a campo para mostrar ao deputado Romário, ao chefe da Defensoria, ao ministro do Esporte e, por que não, à presidenta, que a situação das emoções é grave, muito grave. A empregada doméstica Marister Martins é prova. Morou por 30 anos em Madureira e, com a casa demolida, foi obrigada a alugar uma casinha na comunidade de Nilópolis. Por conta desse Transcarioca, chegou lá uma cartinha dizendo que eu tinha que sair da casa. E como eu não tinha para onde ir, que eu também não tinha direito a nada. Então eu tive que alugar alguma coisa correndo para poder colocar os meus filhos e a minha mãe, que teve 2 AVC também, e eu que cuido dela, entendeu? Eles alegaram que eu não tenho direito porque eu não tenho a escritura do imóvel.
E para refrescar a memória, lembra de Jorge, o jardineiro que resistiu até o último momento a deixar sua morada? O que eu quero é aquilo mesmo que eu já queria antes. Eu quero morar. Lei Orgânica Municipal, artigo 429. Pois bem, antes de falarmos com o Defensor Público Geral, voltamos à casa do Sr. Jorge. Casa que já não existe mais. Faz poucos dias que os tratores levaram a casa de Jorge. No meio dos escombros, o jardineiro procura registros de uma vida de mais de 20 anos. Para mim não existe legado. Para mim hoje existe negado. Negado também foi o presente que a comunidade do Metrô Mangueira, situada a 400 metros do Maracanã, recebeu do poder público. Aqui existiam aproximadamente 700 famílias. Metade já foi retirada. Para quê? Até hoje, ninguém soube explicar. Olha, eles nunca chegaram pra gente para falar. O motivo é por causa de Copa do Mundo e Olimpíadas. Não. Eles chegaram aqui, simplesmente falaram, deram um auto de interdição, alegando que a gente mora em área de risco, que aqui não é área de risco. Nunca falaram que era por causa do Maracanã e que nós não podíamos assistir Copa do Mundo nem Olimpíadas, né? Novo descumprimento das leis está nos comunicados expedidos pela Justiça, como mostra o Procurador de Justiça, Leonardo Chaves. Qualquer negócio envolvendo a sua moradia, um prazo tem que ser dado para alguém sair. Quando você compra um imóvel de alguém que reside, quando o inquilino vai sair, faz um acordo com o proprietário, se fixa um prazo de alguns dias, pelo menos. Mas a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, no seu afã de destruir as comunidades, e eu não estou me referindo a comunidades de 2 anos de existência, nem de 6 meses, nem de 4 anos. 30, 40. Eu estou me referindo de 70, 60 anos, 50 anos de existência. E que estão recebendo edital, eu como tenho um aqui em mãos, em que a Prefeitura determina um prazo, e eu não estou exagerando, é documento oficial da Prefeitura, de 0 dia, está aqui 0 dia, a contar do recebimento deste para desocupar a área onde reside. Você vive na situação do Rio de Janeiro hoje uma total violência ao Estado Democrático de Direito. Outro jurista reconhecido que não concorda com os métodos empregados pela Prefeitura e pela Justiça do Rio de Janeiro é o professor de Direito e ex-procurador Miguel Baldez. Eu cheguei a dizer aqui, vocês tratam o pobre como era tratado o anceniano na Idade Média. Como era tratado o judeu durante o regime nazista. E você, Bittar, que é o secretário de Habitação, continua essa prática que vem lá do César Maia. Veja, é uma ação desumana, como você falou, é uma ação inconstitucional, é uma ação do ponto de vista ético, uma ação perniciosa. A situação política é tão grave ou mais grave do que eu vivi durante a ditadura. O doutor Baldez fala com a propriedade de quem ajudou a criar, durante o governo Leonel Brizola, a defensoria que já não carrega os compromissos assumidos na década de 80. Porque eu era, dentro da Procuradoria do Estado, um dos poucos procuradores de esquerda, se não o único. E eu via aquela oportunidade como uma oportunidade de criar um espaço democrático com a presença do povo. Houve um retrocesso na Defensoria Pública. Defensoria Pública é fundamental para isso, porque Defensoria Pública é a advocacia do pobre. E tudo isso está sendo desrespeitado no governo do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e eu digo sem medo de errar, um conhecimento, eu diria um silêncio, uma omissão clara do governo federal. Já o defensor-geral, Nilson Bruno, mais uma vez pede a palavra. Fizeram já 2 manifestações aqui, fizeram o enterro aqui do defensor público-geral, me casaram com o prefeito. O que eu fiz para isso? Eu troquei a coordenadora e 4 outros defensores, talvez, não sei exatamente o motivo, aí o senhor vai ter que perguntar para eles e não para mim, resolveram pedir o afastamento do Núcleo de Terras e Habitação.
800 defensores fazem parte da equipe do Dr. Nilson Bruno. 5 apenas cuidam de todos os problemas de terra e habitação de todo o estado. Mas não são poucos profissionais para cuidar das desapropriações da Copa e da Olimpíada, defensor? Há necessidade de mais? Não sei. Quem tem que me trazer isso? O coordenador. A coordenadora me trouxe alguma reivindicação nesse sentido? A resposta negativa. O defensor público geral fala também de perseguição. Afinal de contas, a defensoria também se tornou um órgão político e ele garante que sofre com o preconceito. A defensoria pública, ela tem que ter mais afinidade política ou mais afinidade com o povo? Mais afinidade com o povo, não tem a menor dúvida disso. E aqui não se fala em afinidade política. Eu digo o seguinte, uma coisa não exclui a outra. Eu não preciso simplesmente atuar juridicamente e excluir a afinidade que eu digo, entre aspas, política, como o senhor quer dizer. Eu sou um dos discriminados, até pelo fato, talvez... Como é que esse cara chega ao poder e vai ditar regras aqui para mim, para nós aqui, que somos intelectuais, estudamos em faculdade particular... O senhor sente isso? Eu estou experimentando isso. O que eu fiz objetivamente para ser questionado na minha forma de atuar? Talvez seja por isso, defensor, que o povo espere mais do senhor. Quando o senhor diz que se esperava muito mais pelo fato de eu vir das camadas menos favorecidas, é só me dizer o que eu deveria fazer também, além do que eu já estou fazendo, que é colocar a minha cara à tapa, indo ao prefeito, se tiver que ir ao governador, vou com a maior tranquilidade. O senhor tem feito isso? É óbvio. Jorge, o jardineiro da comunidade Vila Recreio 2, que desapareceu, já não tem mais o que esperar. O que eu penso assim, não estou reclamando da pessoa, estou reclamando do trabalho. Eu estou reclamando do trabalho. Eu, Jorge, cidadão brasileiro, pagador de impostos, eu estou reclamando sim da assistência jurídica que tive nos últimos dias. Depois que trocou o pessoal antigo da defensoria, estou reclamando. Como que a pessoa que me defende, que defende a comunidade, não passa para mim o que está acontecendo? É bom que se diga que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro ganhou muito prestígio nacional e muito reconhecimento da área jurídica, dos atores da área jurídica, em razão do trabalho dos defensores públicos que foram retirados. Alessandra da Silva Medon, presidente da Associação de Moradores da Vila Taboinha, também não aprova o trabalho que vem sendo executado pela atual defensoria. A antiga administração era mais presente, né? A gente tinha um contato bem maior com os assistidos. Hoje a gente já não tem mais isso. Se a gente quiser, a gente tem que ligar para um 0800, aí eles transferem, aí a gente deixa recado, ou então ficar indo lá, até conseguir achar o defensor ou marcar. O sociólogo Alexandre Guimarães percebe bem tudo o que se passa nesse confronto entre o rico e o pobre. Afinal, sua tese de doutorado fala exatamente das desapropriações e da eterna confusão de que pobre não paga impostos, não tem, consequentemente, direitos. Não é bem assim. A gente sofre com um problema que é, para mim, um problema muito grande, que é o da imagem que as pessoas fazem, de uma maneira geral, do morador de comunidade, né? Como aquele que é um invasor, como aquele que destrói a cidade, como aquele que não tem direito porque supostamente não pagaria impostos, né? Mas se esquece que são essas pessoas que mantêm a cidade funcionando, que sim, elas pagam impostos de inúmeras maneiras, né? Que elas, né, construíram as casas delas durante anos e anos e anos de trabalho, e não foi trabalho simples, no ar-condicionado, mas trabalho sob sol, né, escaldante, duro e tudo mais, né? E desconhece a própria legislação, né, que diz que posse no Brasil é direito, dá direito às pessoas. Muitas dessas obras que estão sendo feitas são feitas por moradores de comunidade. Direito à moradia é matéria de direitos humanos, já definida pela ONU. E eu estou no Ministério Público há 28 anos, 28 para 29 anos. Eu nunca vi um processo semelhante ao que nós estamos passando. O que as pessoas têm que entender é que a favela é uma solução para um problema de habitação que o poder público e o poder econômico não resolveram até hoje no país. Ninguém vai morar em favela porque quer. Marister Martins, por exemplo, só quer ter o direito de morar como morava. E se este sonho, por enquanto não se realizar, vai apostar aos 46 anos num outro. Que eu estou terminando o primeiro grau,
para poder tentar me formar, entendeu? Que eu quero ser professora. E se isso acontecer, Marister vai ter muito o que dizer na escola. Talvez em sua primeira aula ensine a seus pequenos alunos que não se pode ainda acreditar no poder público, muito menos nos advogados dos pobres. Eu pediria ajuda, né? Tanto para mim como para as outras pessoas que estão na mesma situação. Porque desse jeito, entendeu? É difícil. É muito difícil, eu não estou aguentando. A aproximação com o defensor, essa aproximação é que talvez esteja causando um certo embaraço, porque o assistido estava acostumado com o defensor há 1 ano, 2 anos, que pediu para sair. Eu não tirei ninguém.